Mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus. E eu convido você nesta noite a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos. Os irmãos sabem que estamos fazendo uma exposição no livro de Marcos. E hoje continuamos ainda no capítulo 1, tá bom? Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 14. No primeiro sermão vimos a legitimidade do ministério de Cristo e conhecemos o autor, um pouco de introdução sobre o livro de Marcos e o autor. Na segunda exposição vimos a tentação de Jesus, que foi versículo 12 e 13. Hoje vamos ler do 14 ao 20. Só um minutinho, estou abrindo aqui, tá bom? Marcos capítulo 1, versículo 14 ao 20. Amém? Então Marcos 1, do 14 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. 16. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Pai, te pedimos mais uma vez que o teu Santo Espírito, é Ele, Senhor, que nos convence do pecado. É Ele, Senhor, que alimenta nossos corações, que ilumina nossa mente, e isso é feito por meio da tua palavra, Senhor. Então faz isso nessa noite, que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é pescadores de homens, e quero dizer pelo menos 3 coisas na introdução a respeito do que acabamos de ler e que é importante considerar. Primeira coisa: Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. Jesus chama eu, você, chama
Simão, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão. Jesus continua chamando hoje, Jesus chamou. E Jesus disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus, ele diz: vinde após mim. Então Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. O reino de Deus está sendo estabelecido e Jesus está aqui recrutando pessoas para o trabalho. Uma coisa também que a gente observa é que os que são chamados à salvação são também convocados para um treinamento pessoal com Cristo, a fim de alcançá-los. Então, antes de fazermos a obra, antes de acharmos que estamos sendo chamados para fazer o ID, o Senhor primeiramente está chamando para termos um relacionamento com Ele. E assim temos um treinamento com Ele. E depois irmos fazer o ID dele. Então Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. Em segundo lugar, Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas. Vou repetir para você, que às vezes ouvimos muito: estou trabalhando demais, estou cansado demais, não tive tempo. Eu quero dizer a você que nota-se nessa leitura de hoje e em outros momentos do Evangelho da sua palavra, que Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas. Achei muito interessante que agora há pouco eu estava ali no aniversário e a gente estava ouvindo, alguns dos nossos irmãos também estavam, e a gente estava ouvindo alguns louvores de criança. E uma das coisas que disse em um dos louvores é que Jesus não quer ninguém preguiçoso. Então ele chama mesmo trabalhadores, pessoas que estão muito ocupadas. Ele chama pessoas escolhidas por Deus para uma missão especial como essa. Normalmente não são pessoas desocupadas e ociosas. O trabalho de Deus exige energia e disposição. Quem coloca a mão no arado, diz a palavra do Senhor, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O Senhor, temos vários exemplos que o Senhor chama Moisés, quando Moisés está pastoreando as ovelhas. O Senhor chama Moisés quando Moisés está muito ocupado. O Senhor chamou Gideão quando estava malhando trigo no lagar. Chamou Amós quando estava nos prados de Tecoa, cuidando do gado. Tirou Davi do cuidado das ovelhas para colocar no palácio. Jesus chama esses discípulos aqui quando estavam pescando, e a palavra do Senhor também diz que eles estavam consertando as redes. Estavam pescando, consertando as redes, aquilo que habitualmente faziam e aquilo que muito ocupava eles. Mas e o Senhor chega e chama pessoas que estão ocupadas. Em terceiro lugar, Jesus chama para o seu trabalho pessoas humildes. Também interessante. Jesus não foi buscar seus discípulos entre os estudantes de teologia das escolas rabínicas, nem dentre a elite sacerdotal, nem mesmo chamou aqueles de refinado saber ou possuidores de riquezas, mas Jesus chama das classes operárias no meio dos pescadores. É como diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Jesus chamou homens, meus irmãos, iletrados. Você, quem sabe, poderia dizer: eu não vou porque eu não estou preparado. E muitas vezes, quando vamos evangelizar, ou quando vamos convidar alguém para fazer evangelismo, eu não estou preparado, vou primeiro me preparar, deixa eu primeiro me preparar, não é? Então Jesus chamou homens iletrados e com eles revolucionou o mundo, porque Deus não precisa de estrelas, precisa de homens preparados por Jesus e capacitados por aquele que estamos estudando na quinta-feira pelo Espírito Santo. John Charles Lee, ele disse que os primeiros seguidores de Cristo não foram os grandes deste mundo. Eles não tinham riquezas, fama, nem poder. Isso prova que o reino de Deus
não depende dessas coisas. A causa de Cristo avança não por força nem poder. O texto diz lá em Zacarias que é pelo Espírito Santo. A igreja que começou com poucos pescadores e espalhou-se pelo mundo, irmãos, só poderia ter sido fundada pelo próprio Deus. Então, gostaria de frisar essas três coisas no início, na introdução. Jesus chama cooperadores para fazer a sua obra. Jesus chama para o seu trabalho pessoas ocupadas. Jesus chama para o seu trabalho pessoas humildes. E quero observar com você a primeira lição desta noite, é sobre a natureza do chamado para seres pescadores de homens. E aqui quero destacar 5 pontos. Em primeiro lugar, o chamado de Cristo é soberano. A gente vê aqui Cristo chamando, versículo 16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar. Viu aqui os iletrados, os pescadores humildes, os homens que estavam muito ocupados, atarefados. Jesus chama Simão e Pedro, que lançavam a rede ao mar, estavam trabalhando, porque eram pescadores. Disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No 19 também diz que pouco mais adiante, Jesus também viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, ou seja, mais 2 pescadores, que eram humildes, que eram, quem sabe, iletrados, não tinham tanto conhecimento, estavam ocupados em fazer suas tarefas, querendo ganhar seu ganha-pão, quem sabe até dizendo: nós vivemos da pescaria, nós dependemos da pescaria. E Jesus também chama os 2. Então, esse chamado de Cristo, observa-se, o texto diz no versículo 20 que logo os chamou, e o texto diz que deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, serviram após Jesus. Ou seja, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles deixam tudo naquele momento. Eles deixam até seu pai, eles deixam os empregados, eles deixam o que estavam fazendo. E o texto diz que logo seguiram após Jesus. No versículo também 18 diz que Simão e André, no 18 diz que deixaram imediatamente as redes e o seguiram, porque o chamado de Cristo é soberano. Cristo está mostrando que o seu vinde, quando ele diz vinde após mim, é uma expressão, meus irmãos, que ele exercita sua soberania sobre quem o chama. Ele está exercitando a soberania sobre Simão e André, sobre os outros 2 aqui, Tiago e João. Ele mostra que ele tem o poder de chamá-los para o serviço do seu reino. Jesus pesca esses homens para serem pescadores de homens. Venham cá, vocês, vou fazer de vocês, porque ele chama primeiro para um relacionamento, para aprender com ele. Vou fazer de vocês pescadores, mas é pescadores de homens. Eles foram pescados por Jesus para se tornarem pescadores de homens. Foram pescados para fora do anonimato, estavam ali no anonimato. Eles foram pescados para serem colunas da igreja, luzeiros de um mundo, ganhadores de almas. O chamado de Cristo, meus irmãos, é soberano porque é direto, é imperativo e é soberano. Jesus, uma coisa também que a gente observa é que Jesus não dá explicação. O texto não mostra que Jesus dá explicação a eles. Jesus também, o texto nos mostra que Jesus não oferece vantagens. Simplesmente os chamou e os chama soberanamente. Logo eles o seguiram.
Essa é a natureza do chamado para serem pescadores de homens. Há um chamado de Cristo e esse chamado é soberano. Em segundo lugar, o chamado de Cristo é para uma relação pessoal com Ele. A expressão segue-me, ele diz aqui, vinde após mim, mas tem um sentido também de segue-me. A gente percebe também em outros momentos aqui no Evangelho de Marcos. Olha aí para Marcos 2,14. Vá acompanhando sua Bíblia. Vá se alimentando aí do Espírito Santo. Cuidado para sua mente não estar no forró lá fora, no problema lá fora. Marcos 2,14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para... Marcos 2, eu estou lendo 1. Marcos 2,14. Diz... Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Um chamado soberano e um chamado pessoal, para ter um momento pessoal com Cristo. E mais uma vez tem um exemplo aqui que Levi é Mateus. Mateus imediatamente deixa a coletoria e atende o chamado soberano eficaz de Cristo. Marcos 8,34. Marcos 8,34, o verso também traz a palavra segue-me. 8,34 ele diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, e agora vem a palavra, e siga-me. Marcos 10:21. E Jesus, fitando o amor, e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então veja que a expressão vinde após mim, lá em Marcos 1:17, você pode voltar aí para Marcos 1, nosso texto. Marcos 1:17. Marcos 1:17, vinde após mim, é um chamado que traz essa expressão segue-me. É o principal termo usado muitas vezes aqui para o discipulado no Evangelho de Marcos, é de ser discípulo, se tornar discípulo de Cristo. E, como eu já disse nessa noite, Jesus não chama eles para primeiro fazerem um trabalho, mas primeiro para terem um relacionamento com Jesus. Ir a Cristo, meus irmãos, seguir a Cristo, estar com Cristo, é mais importante do que fazer a obra de Cristo, porque deve ser primeiro. Jesus está mais interessado em quem nós somos do que no que fazemos. O relacionamento com Cristo deve vir antes do desempenho para a sua obra. A vida com Cristo deve vir antes do seu trabalho para Cristo. A vida com Cristo, a santidade pessoal com Cristo, em Cristo, deve vir antes do que o ministério cristão. Primeiro damos ao Senhor o nosso coração, depois consagramos a Ele tudo o que temos. Inverter, diz Hernandes Lopes, que inverter essa ordem é o mesmo que trocar a raiz pelo fruto, a causa pelo efeito. Então, o chamado de Cristo é, em segundo lugar, uma relação pessoal, para uma relação pessoal com Ele. Em terceiro lugar, o chamado de Cristo exige pronta e imediata resposta. A gente vê isso no texto que lemos de Levi. Levi deixa a coletoria e segue. A gente vê isso no texto que lemos nessa noite, onde Simão e André seguem Jesus, Tiago deixa as redes, deixa imediatamente as redes e segue. No versículo 20 diz que Tiago e João, eles deixam o barco, o pai, os empregados e seguem Jesus, porque o chamado de Cristo exige pronta e imediata
resposta. Meus irmãos, se morremos hoje sem dizer sim a Cristo, então morremos dizendo não a Cristo. Então o chamado de Cristo exige pronta e imediata resposta. O que esses discípulos responderam em palavras ao chamado de Cristo, a Bíblia também não nos diz o que foi que eles responderam, mas a ação deles mostra que a resposta é pronta e imediata. Os discípulos aqui, eles não hesitaram, eles não objetaram, eles não discutiram, não pediram tempo para pensar. Eu vou pedir um tempo para pensar. Como às vezes na quarta-feira no agudo, eu vou entregar a vida ao Senhor na próxima quarta, ou quem sabe no domingo aqui, eu vou entregar a minha vida ao Senhor no próximo domingo, ou quem sabe passamos um ano inteiro brincando de ser crente, quando chega em janeiro é de vamos agora ser crente, né? Então, meus irmãos, o chamado de Cristo exige uma chamada pronta e imediata. Uma chamada que eles não duvidaram, não questionaram, eles não impuseram condições, eles simplesmente obedeceram e atenderam ao chamado imediato. A gente vai ver, se eu não me engano, em Mateus, alguém dizendo, não sei se não foi em Mateus, é em outro dos livros sinóticos, dos evangelhos, né? A gente vê alguém dizendo, deixa eu primeiro enterrar meu pai, sepultar meu pai. Jesus disse, olha, deixa os mortos sepultar os mortos. Quando Jesus chama, meus irmãos, para ter uma vida pessoal com Ele, Ele exige uma resposta pronta e imediata. O chamado de Cristo para o discipulado é mesmo, se você não sabia, fique sabendo esta noite, é radical e urgente. Em uma das passagens que lemos aqui, ele disse, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. É um chamado radical e é um chamado urgente, porque exige uma resposta imediata. Uma pessoa deve deixar tudo para trás para seguir a Jesus. O chamado de Cristo exige muitas vezes a renúncia de um trabalho. E a gente está vendo aqui em Marcos capítulo 1, a renúncia do trabalho de 4 pescadores, que quem sabe viviam daquelas pescas, quem sabe há anos viviam naquela pesca, quem sabe até tinham uma vida economicamente bem, eu dependo daqui, quem sabe vivia bem, não sei, a Escritura não traz esses detalhes, mas certamente vivia daquilo. Certamente, quem sabe, sua vida financeira era confiada naquilo. Era aquilo que eles sabiam fazer. E Jesus, Ele exige nesse momento, o seu chamado, exige uma renúncia dos seus trabalhos. O texto faz questão de dizer que não deixaram apenas trabalho, deixaram pessoas também para trás. Alguns deixaram pai, alguns deixaram empregados. E seguiram com uma resposta pronta e imediata do chamado soberano de Cristo. Primeiro, para ter um relacionamento pessoal com Ele. Então, o chamado de Cristo é mesmo radical e urgente. Uma pessoa deve deixar tudo para trás para seguir a Jesus. O chamado de Cristo exige a renúncia do trabalho, a renúncia da família, muitas vezes, de si mesmo. A decisão dos discípulos não foi apenas pronta, mas também foi definitiva e final. Foi para toda a vida. A decisão deles foi pronta, foi imediata e foi uma decisão final. Caminharam com Cristo para toda a vida. Quinta-feira eu comentava um pouco aqui de que às vezes muitos cristãos dizem que são cristãos, que são crentes, mas até o momento que o eu fala mais alto. Quando a sua carne, o desejo da carne é confrontada, não, eu vou por aqui, porque eu quero ser feliz, eu vou por aqui porque o que vale é o amor, eu vou por aqui porque eu não devo satisfação a ninguém, eu vou por aqui porque o que vale é a minha vontade. Poxa, e não é mais não servo do Senhor não.
só está dizendo Senhor, Senhor, mas não está obedecendo os seus mandamentos igual os falsos profetas? Sabe o que é que Jesus vai dizer no final da história? Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, eu não posso, vou fazer isso porque eu estou com vontade, vou fazer isso porque o que vale é o amor, vou fazer isso porque o que vale é a felicidade. Meu eu, ele morreu com Cristo, e agora Cristo vive em mim. Eu não sou mais escravo do mundo, nem escravo de mim. Eu agora sou escravo de Cristo. É a vontade de Cristo que eu tenho que procurar conhecer. E é a vontade de Cristo que eu tenho que entender que ela é a melhor, ela é a boa, perfeita e agradável. O Dilson trouxe uma mensagem terça-feira no culto de oração sobre discernimento. E na quarta-feira eu convidei ele para levar a mesma mensagem no Cinto Agudo. E o que dava a entender no final da mensagem, toda a mensagem que o Dilson trouxe, o que dava a entender é que o Senhor estava dizendo o seguinte: tu quer acertar? Tu quer ser feliz? Tu quer acertar? Aceita essa palavra. Era isso que dava a entender na mensagem de terça-feira e na mensagem de quarta-feira. Feliz, irmãos, está no Salmo 128. É o homem que tema o Senhor e que anda no caminho do Senhor. Seu coração é enganoso. Quinta-feira a gente viu aqui que Paulo, se eu não me engano, Paulo e Barnabé estavam indo para um lugar e o Espírito Santo não deixou. Mandou ir para outro lugar. Então a vontade deles não era segura e não era clara. É o que dizia o estudo de quinta-feira. Precisamos conhecer a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, irmãos, e nos esvaziar de nós. Eu não posso achar que o Senhor é só meu Salvador sem Ele ser meu Senhor, ou apenas dizer Senhor, Senhor com hipocrisia e não ter uma vida com o Senhor. Então o chamado do Senhor, Ele é soberano. Se Ele já lhe chamou, glória a Deus. Se Ele já lhe chamou, saiba que primeiro é para ter um relacionamento com Ele. Procure esse relacionamento com Ele no poder do Espírito. Ore ao Senhor, peça para Ele lhe despertar, para você ter um momento com Ele, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O chamado é também um chamado radical, como já foi dito nesta noite. É muitas vezes negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Negar a si mesmo é negar suas vontades próprias, é negar seus próprios entendimentos, seus próprios interesses, e seguir a Jesus, a vontade de Deus, assim como o Espírito Santo faz, glorificar a Jesus. Assim devemos nós fazer. Em quarto lugar, o chamado de Cristo passa por uma preparação. Ele diz no 17: vinde após mim, e eu quem? Jesus, vos farei. É Jesus que me prepara, é Jesus que capacita. Vinde após mim, ele está dizendo aos discípulos, e eu vos farei pescadores de homens. O verbo aqui está no futuro. Eu farei pescadores de homens. Seguir a Cristo ainda não é fazer missões, ainda não é ser enviado. Isto vem depois, missões vem depois, ser enviado vem depois. Mas servir a Cristo, meus irmãos, não é primeiramente uma chama para a obra, um chamado para a obra, mas antes Ele o chama para lhe preparar para a sua obra. É Jesus quem os faz pescadores de homens. Ele é quem os ensina, os equipa, os prepara e os capacita para o trabalho. Eles deixam, a gente observa que os discípulos deixam as redes, não é? Encorajados pela promessa do Senhor de treiná-los para uma tarefa muito superior a quem estavam engajados. Às vezes
eu estou muito ocupado, estou muito cansado, estou trabalhando muito, e a gente não lê mais a Bíblia em casa, a gente não ora mais em casa, a gente não conversa mais com a família sobre a Bíblia, a gente falta aos cultos, não participa dos cultos. Quem sabe até pensa que por ser membro da igreja está tudo certo, por já ter sido batizado está tudo certo, não tem uma vida com o Senhor, né, irmãos? E vive uma vida achando que é só trabalho e esquece que o Senhor está falando de uma obra que é muito maior. O Senhor está falando de uma obra que é muito mais vantajosa. Eles saem daquela pescaria, aquilo que era o costume deles, quem sabe, eu já disse nessa noite, aquilo que quem sabe era algo que segurava eles economicamente. Eles vão confiando no Senhor. E nessa preparação, Jesus andou com seus discípulos. Jesus comeu com eles. Jesus socorreu nas suas aflições. Jesus exortou nas suas dúvidas. Jesus encorajou nas suas fraquezas. Jesus não apenas treinou com palavras, mas Jesus também deu exemplo. E a gente vê que esses iletrados, esses homens humildes, se tornam grandes homens que pela palavra de Deus até hoje ainda escuta as suas histórias, as suas transformações, a cooperação deles no Evangelho, que muitas vezes deram até a vida. Não deixaram só trabalho, pai e mãe, mas deixaram a vida. Lembra daquela passagem? Aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. É nesse sentido. É deixar a sua vida, suas vontades, seus desejos, perder essa vida para viver a vida que o Senhor quer que você viva. Em quinto lugar, o chamado de Cristo para pescar homens é um trabalho de consequências eternas, como eu já disse nessa noite. É muito mais vantajoso. É um trabalho de consequências eternas. Jesus chamou-os para um trabalho, um glorioso trabalho. E esse trabalho era para ser o quê? Pescadores de homens. Jesus os chama para fazer deles pescadores de homens. Ganhar almas e vidas para Cristo é a sublime vocação desses primeiros discípulos. Talvez, irmãos, pescar para alguns homens seja um hobby, seja um passatempo. Mas aqui, pescar homens não é um hobby, nem um passatempo. Não é um esporte, nem algo que fazemos para nos distrair. Pescar homens, pescar almas para Cristo é o mais importante e mais urgente trabalho que se pode fazer neste mundo. Pescar homens, meus irmãos, é arrebatá-los do fogo, é tirá-los das trevas para a luz, da casa do valente para a liberdade, do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para Deus. Jesus não chama, observe também, e é interessante que Jesus não chama esses homens para um trabalho burocrático, ou apenas para uma posição de liderança, mas sobretudo para um trabalho de ganhar almas, de buscar os perdidos, de arrancar pessoas da morte para a vida. Então, observamos aqui o chamado. Em primeiro lugar, a natureza do chamado para serem pescadores de homens. O chamado de Cristo é soberano, o chamado de Cristo é para uma relação pessoal com Ele. O chamado de Cristo exige pronta e imediata resposta. O chamado de Cristo passa por uma preparação. E o chamado de Cristo para pescar homens é um trabalho de consequências eternas. Você está tirando alguém da morte para a vida. Em segundo lugar, observe comigo as exigências do chamado para ser pescador de homens. E Jesus nos deixa claro aqui 3 exigências fundamentais para o chamado de um pescador de homens. Primeira, o chamado de Cristo implica rompimento com o passado. O chamado de Cristo
implica rompimento com o passado. Aqueles 4 pescadores, o texto nos deixa claro que deixaram imediatamente as redes, o barco, o trabalho que eles dependiam, seus empregos. Os irmãos Tiago e João deixaram até o próprio pai, diz o versículo 20, o pai Zebedeu, os empregados, e seguiram Jesus. Pedro e André deixaram as redes, o texto diz. Fazer parte do projeto de Deus exige renúncia. É romper com o passado, é romper com os pecados do seu coração, com os desejos pecaminosos, é romper com os interesses que não glorificam a Deus. É entre a vontade de ir num canto e ir num culto, meu corpo parece que quer ir para aquele lugar, mas minha alma quer ir para o culto e eu vou para o culto. Ou eu estou sem vontade, mas eu vou para o culto. Ou eu estou sem vontade, mas eu vou orar. Estou sem vontade, mas vou ler a Bíblia. É romper, meus irmãos, com o passado. Exige renúncia. Eles deixaram para trás o trabalho, a profissão, a empresa, os sonhos financeiros. Eles abriram mão de tudo para investir o tempo, o coração e a vida no reino de Deus. A nova vocação liberou-os da vocação que tinham até então, e com isso, naturalmente, também da sua segurança econômica. Eles deixam aquilo que faziam antes e também abandonam ou deixam para trás até a confiança econômica naquilo que faziam. Eles renunciaram a tudo para seguir a Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que não há discipulado sem renúncia. Primeiro, é preciso deixar para trás os nossos sonhos e projetos. Vou lhe dizer de novo, que isso muitas vezes fere, mas estou lhe ferindo com algo que lhe dá vida. É preciso deixar para trás os nossos sonhos e projetos para abraçar os projetos de Deus. É preciso cortar as pontes que nos prendem ao passado, como fez o profeta Eliseu ao ser chamado por Elias. Depois, meus irmãos, vem a recompensa. O Senhor nos transforma em vasos de honra, em instrumentos úteis, em embaixadores do seu reino, em ministros da reconciliação, em pescadores de homens. O pastor antes disse que uma vez foram atrás dele, chamado para ele ser vereador em João Pessoa. E ele disse: eu não quero, meu chamado é muito maior. John Piper tem um livro que diz: nós não somos profissionais, porque é um chamado muito maior, irmãos. Essa semana recebi uma ligação também de uma pessoa conhecida daqui de Umuzeiro, é de Umuzeiro e está morando fora, porque um deputado estadual, candidato a deputado estadual, queria, através desse amigo, conversar comigo para a gente se reunir aqui na igreja. Ele queria conversar com todo mundo. Candidato, deputado estadual, parece até que é da igreja congregacional em Campina Grande, disse ele que procurou primeiro a igreja congregacional, porque ele é da igreja congregacional, e depois a gente se juntar com a Assembleia de Deus e queria fazer uma reunião. Eu disse: se você quiser dar meu contato para ele ter meu contato, ligar para mim, você pode dar, fica à vontade. Eu não nego meu contato a ninguém, mas você já pode adiantar ele que a gente não tem interesse nenhum. Nenhum. Eu acredito que o que é pregado aqui na igreja, os irmãos já devem saber, serem guiados pelo Espírito Santo em quem deve votar ou não. Também acredito que o voto é secreto e o voto é de vocês, o voto não é meu. E o púlpito está aqui para pregar o Evangelho do Senhor. Estamos falando de algo, irmãos. Como disse o louvor, sou forasteiro aqui. Em terra estranha estou. Celeste pátria, sim, anunciando. Estamos falando de coisas maiores.
coisas mais vantajosas, que as coisas aqui do mundo podem até tirar você desse caminho. Em segundo lugar, o chamado de Cristo, eu já disse a você que uma das coisas que Ele exige para ser um pescador de homens, e minha oração é que o Senhor nos faça pescador de homens. Em segundo lugar, o chamado de Cristo implica consagração do presente. Seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida. O reino de Deus é a maior bandeira e a maior causa pela qual devemos viver. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é como uma pérola, como um tesouro, que exige nosso total desapego de outras coisas. Chamar os pescadores ao arrependimento e oferecer a eles o dom da vida eterna é a mais sublime missão que podemos ocupar na vida. A Bíblia diz que até os anjos desejaram, irmãos, ser anunciadores dessa palavra. Até os anjos desejaram. Jesus deixou a glória e veio ao mundo para revelar o amor do Pai e morrer na cruz a favor desse povo. Ele tem um profundo amor pelos perdidos, por isso veio buscá-los. Ele não levou em conta, como diz a Escritura, a ignomínia da cruz. Antes suportou pela alegria que ela estava proposta. Ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Alguém já disse que seu amor pelo homem é tão grande que ele nos convoca outros trabalhadores para chamar os homens à salvação. E engajar-se nesse projeto deve ser a maior aspiração da nossa vida, o maior projeto da nossa história. Em terceiro lugar, o chamado de Cristo implica investimento do futuro. Esses pescadores abraçaram uma causa que mudou o rumo da vida deles e a história do mundo. Eles deixaram as redes para abraçar um ministério de consequências eternas. Eles tornaram-se os pilares da igreja. A missão deles, de agora em diante, era pescar homens. Jesus utiliza uma ponte, um gancho. É importante entender isso também, que Jesus utiliza o que eles sabiam. Pescar peixes, usa isso como gancho. O trabalho deles e usa para a nova vocação. Agora a missão deles não era mais pescar peixes, mas homens. A missão deles agora não era mais ganhar dinheiro, mas almas. O Senhor aproveita as experiências do passado como fatores pedagógicos em nosso trabalho para Ele. Ou seja, o Senhor usa, irmãos, daquilo que a gente sabe fazer para transformar também para a sua glória, para o trabalho do seu reino. Ganhar almas é o maior negócio deste mundo, o maior investimento. Quem ganha almas, diz Provérbio 11:30, que é sábio. Quem a muitos conduz à justiça, diz Daniel 12:3, brilhará como as estrelas no firmamento para todo sempre. E eu quero finalizar trazendo para os irmãos o aprendizado prático para tornar-se um pescador de homens. E um autor chamado Rick Warren, citado por Hernandes Lopes no seu comentário sobre esse texto, diz que o segredo do evangelismo efetivo não é somente compartilhar a mensagem de Cristo, mas também seguir a metodologia que Cristo usou. E o que é que tem a ver aqui a arte de usar, né? Jesus, a gente observa que em vários momentos ele usou coisas simples do dia a dia que os seus ouvintes conheciam muito bem para revelar verdades profundas. Muitas vezes ele falou da massa, né? Falou de outras coisas, da semente, da figueira. Muitas vezes ele citou coisas simples do dia a dia, do cotidiano, para revelar coisas profundas. E o que tem a ver a pescaria com ganhar almas? O
Que conexão existe entre o peixe e o homem? O que tem a ver a arte de pescar com os métodos evangelísticos? E esse autor que eu citei aqui para os irmãos, ele diz o seguinte, ele vai trazer alguns pontos, e antes de trazer esses pontos, ele diz que há peixes que gostam de águas profundas, outros ficam no raso, outros ainda escondem-se nas pedras. Então existe uma estratégia, não existe uma estratégia padronizada para a pescaria. E ele diz que na evangelização é a mesma coisa. Então perceba que agora eu estou tentando trazer para os irmãos o aprendizado prático para se tornar pescador de homens. E Jesus também usou métodos diferentes de evangelismo. E esse Rick Warren, ele diz o seguinte, em primeiro lugar, saiba o que você está pescando. Por que, meus irmãos, precisamos saber o que estamos pescando? É interessante, lembrando que estamos trazendo a prática de pescar para o pescador de homens. Saiba o que está pescando, porque nem todos os peixes são pescados da mesma forma. Para cada tipo de peixe precisamos usar uma isca própria e um método certo. Realdil sabe disso, né? Ele pescou comigo outro dia aí. Esse mesmo princípio Jesus usou no evangelismo. Jesus, quando falou com os seus discípulos lá em Mateus 10, versículos 5 e 6, Jesus disse, olha, a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios. Olha a estratégia de Jesus, e Jesus sabendo quem eles deveriam no momento pescar. Não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus mirou no tipo de pessoas que seus discípulos teriam mais chance de alcançar. O Senhor não estava sendo aqui preconceituoso, ele estava sendo estratégico. Ele define o alvo dos seus discípulos para que eles pudessem ser eficientes e não para que eles se tornassem exclusivistas, por exemplo. Então, irmãos, somos chamados a sermos pescadores de homens e precisamos compreender três coisas fundamentais. Primeiro, que o homem, você precisa fazer a obra do Senhor, antes tendo uma vida com o Senhor, é que primeiro o homem tem um valor infinito para Deus. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira, e vocês sabem qual foi o plano de Deus. Deus tem um amor, o homem tem um valor infinito para Deus. Segundo, o homem pode perecer ou ser salvo eternamente. Pense em alguém aí que você sabe que ele não entregou a vida a Jesus. Mas não pense somente em quem você mais gosta ou quem é mais próximo de você. É qualquer um. Ele pode perecer ou ser salvo eternamente se entregar a vida a Jesus. E se ele perecer, é perecer eternamente. E você precisa saber disso. O homem tem um valor infinito para Deus. O homem pode perecer ou ser salvo eternamente. E na missão de pescar homens, não usamos truques, mas usamos a verdade, que é a palavra de Deus. Então, esse teólogo, ele dá essa dica. Assim como o pescador precisa saber o que está pescando, nós também precisamos aprender as instruções de Jesus, que Jesus também instruía. Precisamos ser instruídos também pela palavra de Deus, pelo seu Espírito, para sabermos também a quem estamos pescando. Em segundo lugar, ele diz, vá onde os peixes estão famintos. Interessante. Os peixes não estão com fome o tempo todo, ele diz. Pescar onde os peixes não estão beliscando a isca é perca de tempo. O que podemos aprender dessa lei da pescaria? Primeiro, o princípio da receptividade. Ele cita aqui que na parábola do semeador, Jesus falou sobre 4 tipos de pessoas. Não sei se você lembra. Jesus falou dos que são insensíveis, Jesus falou dos que são superficiais,
Jesus falou dos que são distraídos e dos que são receptivos. Devemos tirar proveito dos corações receptivos que o Espírito Santo está preparando. Então, princípio da receptividade. Lembrando da pescaria, nem toda hora o peixe está com fome. Então vá onde o peixe está faminto. Segundo, há tempo de pescar e tempo de parar de pescar. Os discípulos não deveriam permanecer ao redor de pessoas não receptivas. Não devemos colher frutos verdes. Devemos concentrar o nosso maior esforço onde há portas abertas e campos maduros para a ceifa. Observe a instrução de Jesus. Jesus disse: e em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, e é esse aqui que estamos falando nesse ponto aqui, né? De que há tempo de pescar, mas tem tempo que não é. Porém não for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, né? Alguém não recebeu você, não ouviu suas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. O apóstolo Paulo tinha também a estratégia de aproveitar as portas abertas e não perder tempo batendo em portas fechadas. Continuamente ele pedia as orações da igreja para que Deus abrisse portas à pregação. Precisamos estar orando e aproveitar as portas que estão abertas. Terceiro, precisamos atrair os peixes. Precisamos atrair os peixes se quisermos apanhá-los. Precisamos criar apetite nas pessoas e sermos receptivos a elas. Precisamos criar pontes para a pregação do Evangelho. Precisamos demonstrar amor sincero pelas pessoas se quisermos ganhá-las para Cristo. Jesus atendia às necessidades das pessoas, alimentando-as, curando-as, libertando-as. Precisamos atraí-las também, ensinando-as de forma prática e criativa. Então precisamos atrair os peixes. Muitas vezes atraímos com o nosso bom testemunho. Muitas vezes afastamos as pessoas com mau testemunho. Muitas vezes atraímos com bom testemunho. Atraímos orando pelas pessoas, ajudando as pessoas também nas necessidades. Quarto, é preciso pescar em alto mar, onde os peixes estão. E aqui o autor ele quer dizer que muitas vezes a gente quer mudar a ênfase bíblica quando queremos que os peixes pulem na nossa rede. Ou seja, queremos muitas vezes que os peixes venham para a igreja. E esquecemos que o Senhor nos deu uma ordem de ir. Precisamos ir, irmãos, atrás dessas vidas, orar por elas, evangelizá-las, dar um bom testemunho a essas vidas, pregar o Evangelho do Senhor a essas vidas. Em terceiro lugar, certifique-se de que está usando o método certo. Há dois grandes riscos no evangelismo. O primeiro é mudar a mensagem. Vamos mudar a mensagem, não podemos fazer isso. A mensagem é a mensagem do Senhor, é a palavra de Deus. Não temos outra. E nem terá outra para alcançar, é a palavra de Deus. O segundo é engessar os métodos, ou seja, devemos ter vários métodos, criar métodos, não mudar a mensagem, mas também usar vários métodos. A gente pescando ali no Rio da Paraíba, eu já vi algumas garrafas, e a gente começou a furar alguns buraquinhos numa garrafa, não dava certo, começava a furar, começava a montar outros tipos de garrafa. Então tem que ter vários métodos para pescar os peixes, assim também para pescar os homens. Então, esse autor, ele traz algumas observações sobre precisamos certificar de que está usando o método certo. Primeiro, ele diz que devemos ser sensíveis à cultura local, né? A palavra do Senhor, ele cita aqui que Jesus disse: quando entrardes numa cidade,
e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Então precisamos ser sensíveis à cultura local. Jesus estava dando mais do que um conselho sobre dieta aos apóstolos. Ele estava dizendo que eles deveriam ser sensíveis à cultura local. Poderia chegar em uma cultura de que alguém ia colocar algo na mesa, né? E Jesus disse, olha, coma daquilo que tiver na mesa. Segundo, o nosso alvo deve determinar o nosso método. O apóstolo Paulo foi um grande pescador de homens. Ele nunca mudou sua mensagem, mas sempre variou seus métodos. Ele disse aqui, porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, que é com Cristo. Ele diz também que alguns críticos podem dizer que Paulo estava sendo um camaleão, agindo diferente com cada grupo, de uma forma hipócrita. E ele disse que não é verdade. Paulo estava apenas sendo estratégico. Sua motivação e o desejo era de ver pessoas sendo salvas. Terceiro, comece a abordagem evangelística onde as pessoas estão. Jesus mostrou a necessidade de conhecermos as necessidades e ansiedades das pessoas se quisermos fazer um evangelístico efetivo. A mensagem precisa estar conectada com a vida. John Stott diz que o sermão é uma ponte entre dois mundos. O sermão precisa ser o texto antigo ao ouvinte de hoje. Ligar o texto ao ouvinte. Precisamos começar onde as pessoas estão, focando em suas necessidades, abrindo assim portas para o testemunho do Evangelho. Jesus disse, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Quarto, use mais de um método para apanhar um número maior de peixes. Devemos usar todos os meios disponíveis para alcançar o maior número possível de pessoas. Jesus usou todos os tipos de evangelismo e todos os métodos de abordagem. Precisamos usar o evangelismo pessoal, evangelismo de grupos pequenos, evangelismo de massa. Precisamos pregar no púlpito, nos lares, nas empresas, nas escolas, nos hospitais, em todo lugar, em todo tempo e para todas as pessoas. Precisamos usar a literatura, a televisão, o rádio, a internet, seu Facebook, seu WhatsApp, seu Instagram e todos os meios legítimos para alcançar o maior número possível. Nossa rádio, irmãos, está chegando a quase 30 mil visitas. Eu fico impressionado como uma coisa que veio na cabeça, eu tentei ver como é que funcionava, fui aprendendo aos poucos como é que fazia a rádio funcionar. Eu não tenho horário ao vivo, mas essa rádio dá possibilidade de qualquer um da gente, se quiser um momento ao vivo na rádio, essa rádio também dá possibilidade, mas por enquanto estou deixando só no automático. Então tem uma programação na segunda, na quarta e na sexta. Tem outra programação na terça, quinta e sábado. E tem outra programação no domingo. Então são 3 programações diferentes durante a semana, 24 horas. Você ligou a rádio, está tocando. Você dorme ouvindo a rádio, você acorda ouvindo a rádio. Você, onde tiver internet, tiver o celular, você escuta a rádio. R$ 29,90 por mês a gente paga. E o que me deixa impressionado é pessoas de fora do Brasil, já mandaram mensagem para mim, pessoas de outros estados, como Bahia, né, Rio de Janeiro, têm mandado mensagem, estamos ouvindo a rádio. E já vamos com quase
30 mil visitas. Talvez você ache, eu posso até dizer que talvez tenha alguém na igreja que ache desnecessário gastar R$ 29,90 por mês com essa rádio. Mas você não tem ideia do quanto esse R$ 29,90 pode estar fazendo. O reino de Deus é assim. Deus usa as coisas loucas para enganar os sábios. Quase 30 mil visitas eu olhei. A gente tinha mais ou menos 2 meses para cá, era mais ou menos 2 mil visitas por mês. Mês passado foi quase 5 mil visitas. Esse mês vamos com quase 5 mil visitas de novo. Pessoal ouvindo a rádio, ouvindo o evangelho, ouvindo louvores, sendo edificado. Católicos, crentes, estão ouvindo. O Senhor está fazendo algo. R$ 29,90 por mês. Precisamos, irmãos, usar nossas redes sociais. Outra coisa que eu fiquei surpreso também é que esses dias, mexendo no meu canal do YouTube, eu vi uma mensagem lá. Essa mensagem, se eu não me engano, foi ano passado. E na mensagem estava todo dia eu estava postando uma reflexão diária do livro de John Stott, né? De vez em quando eu estou postando para os irmãos. Aquelas que eu estou postando para os irmãos são passadas, já foi postada, já foi gravada ano passado, ou foi ano retrasado. Foi um tempo que a igreja não estava podendo se reunir. E aí um pastor de Recife conversou comigo e me deu a ideia, me sugeriu de todo dia eu gravar um vídeo e mandar para ele, porque também ele pegava esse vídeo e colocava no grupo da sua igreja, para a sua igreja ir se alimentando, enquanto eles não estavam se juntando. E isso ele estava pedindo isso a algumas pessoas. Fiquei até surpreso por ele pedir isso a mim, né? É o pastor João, lá de Casa Amarela, Recife, né? E aí eu gravei, fiquei usando esses vídeos, e quando foi esse dia mexendo no meu canal, achei uma mensagem lá, um rapaz dizendo: muito bom essas mensagens, estou usando na escola bíblica da nossa igreja. Né? Eu pensei várias vezes em desistir dessas gravações. A gente pensa às vezes que não tem ninguém assistindo. A mesma coisa a rádio. Nas primeiras semanas eu pensei também em desistir da rádio. E deixa eu contar um testemunho para os irmãos. Eu ouvi um testemunho em Paudalho, e isso foi antes da pandemia, um congresso que eu participei, e era um missionário que ele disse que durante o dia fazia medicina. Vê só, que dedicação à obra do Senhor. Durante o dia fazia medicina, à noite fazia teologia, para ele ir para um país que acreditava que o Senhor estava mandando ele ir. Então ele foi como médico e foi também fazer missões. E nesse país não tinha casas por perto, só tinha aldeias. E ele tinha um mapa de todas as aldeias que ele precisava visitar naquela localidade. E uma certa vez veio o desejo de fazer uma rádio. E ele começou a divulgar esse desejo, apareceu pessoas do Rio de Janeiro e ajudou ele a montar essa rádio. Ele montou a rádio e a pessoa que falou para ele, que montou a rádio para ele, disse que só alcançava até 25 quilômetros. Não alcançava mais do que isso, porque é aquela rádio que pega na parede, né? Fala da gente é pela internet. Não alcançava, essa rádio não alcançava mais do que 25 quilômetros. Quando foi um certo tempo, a rádio quebrou, ficou orando ao Senhor, vendo o que é que ia fazer, e continuou com as outras partes, os outros métodos, as outras estratégias, missões, pregando a palavra do Senhor. E ele disse que certo dia, já fazia, eu acho que mais de 8 dias, mais de 15 dias, que a rádio não pegava, a rádio quebrou. Se vê um rapaz bateu na porta dele. Disse: olha, a rádio, o que é que está acontecendo que a gente não está conseguindo ouvir a rádio? Ele disse: olha, é porque a rádio quebrou, mas a gente vai consertar. Aí o menino disse: está certo. E o menino saiu na bicicleta. E ele fechou a porta. Quando ele fechou a porta, alguma coisa dizia a ele assim: meu Deus, eu estou sem visão. Eu vou correr atrás desse menino e ver de onde é esse menino. Eu quero saber de onde é esse rapaz. E ele abriu a porta e fez carreira, alcançou e parou a pessoa e perguntou: você é de onde? Aí o menino disse: olha, eu sou de tal aldeia. Ele foi olhar no mapa
E no mapa que ele tinha, não tinha essa aldeia. E o menino disse, olha, é que na nossa aldeia, a gente tem o costume de todos os dias se reunir para ouvir essa rádio. Todos os dias, a nossa aldeia, preste atenção aqui, irmãos. Todos os dias, a nossa aldeia tem o costume de se reunir para ouvir essa rádio. E a gente está assistindo muito porque já faz dias que a nossa aldeia não consegue fazer isso. Veja, a aldeia se reunia para escutar aquela rádio. Ele sabia disso? Não sabia. Veio saber porque a rádio quebrou. E outra, ficou surpreso porque a aldeia ficava cerca de 105 quilômetros. Ele não tinha essa aldeia no mapa. Uma rádio que o cara fez e que prometeu que só alcançava 25 quilômetros. A rádio estava alcançando 105 quilômetros. E ele falou que veio para o Brasil e deixou instalado nessa aldeia uma igreja e vários irmãos convertidos. Essa é a obra, irmãos, do Senhor, que não pode ser comparada a nenhuma obra aqui na terra. Por último, pescar homens é a coisa mais séria, necessária e urgente do mundo. A pescaria talvez seja somente um esporte ou um hobby para muitas pessoas. Pescar homens, entretanto, não é um programa que fazemos de um dia de folga. Deve ser um estilo de vida. Devemos estar pescando homens sempre, irmãos, evangelizando, testemunhando. Pescar homens é uma tarefa imperativa, intransferível. A gente não pode transferir para os anjos, é nós. Inadiável, não podemos estar adiando. Nesse negócio de consequências eternas, devemos investir nosso tempo, nosso dinheiro e a nossa própria vida, se for necessário. Oremos ao Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra nesta noite. Desperta, Senhor, ilumina nossa mente, aquece nosso coração, para que venhamos ao Senhor entender, Senhor, que precisamos ter uma vida, Senhor, uma vida que o Senhor exige de abnegação, uma vida urgente com o Senhor, pessoal com o Senhor, um relacionamento, Senhor, sincero com o Senhor, em nome de Jesus. Até porque, Senhor, se nosso relacionamento com o Senhor não for sincero, estamos sendo hipócritas e o Senhor sabe disso. O Senhor é o primeiro que sabe disso. Tua palavra mostra, Senhor, aquela figueira que viram, Senhor, muitas folhagens, mas quando o Senhor coloca as mãos naquela figueira, o Senhor mostra e ensina que não havia frutos naquela figueira. Então, Senhor, essa é a vida, Senhor, daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas que não têm uma vida com o Senhor. Participam da igreja, são membros da igreja, dizem até participam de tal igreja, sou de tal igreja, mas às vezes não têm uma vida com o Senhor. Desperta, Senhor. Teu Espírito esteja convencendo cada um, Senhor, que esteja fazendo isso, e que venhamos ter uma vida sincera com o Senhor, de adoração, de consagração, Senhor, e depois de termos essa vida, que oramos, que estudamos, que crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, temos uma vida, Senhor, diária de pescadores de almas, ó Senhor. Nos ajuda, Senhor, a amar vidas assim como o Senhor ama. O Senhor enviou o teu Filho mostrando esse amor, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, de que essas pessoas estão perdidas e que a tua palavra, somente a tua palavra, Senhor, nos usando como instrumentos, somente a tua palavra, na ação do teu Espírito Santo e nós como instrumentos, essas vidas podem ser tiradas das trevas e traga, Senhor, para a tua maravilhosa luz. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos vasos, mas o Senhor é o oleiro, Senhor. Graças a Deus por isso. É assim, Pai, que já te oramos, que já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.